uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Colaborar com Deus, realizar em tudo e por toda parte o bem e a justiça. O que pode ser maior e mais digno do teu espírito imortal? O autor dessa frase é Leon Denis, um dos maiores pensadores espíritas de todos os tempos. Você também vai conhecer a vida e a obra de Leon Denis, o poeta do Espiritismo. Um homem extraordinário, capaz de falar sobre o sentido da vida com palavras tão belas que mais pareciam poemas. Leon Denis. Suas palestras ficaram famosas em toda a Europa e seus livros, até hoje, emocionam os que buscam uma explicação racional para os mistérios da vida. É com Leon Denis que nós estreamos hoje o quadro Personagem. Quem o via com suas longas barbas, quase cego, talvez imaginasse que era frágil aquele homem de 80 anos. Mas Leon Denis era a tradução exata do indomável espírito gaulês. Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, na aldeia de Fou, perto da cidade de Tours, na França. Ainda criança, trabalhava para sustentar a família pobre e dedicava a noite aos estudos. Amava tão intensamente os livros que economizava moedas para comprá-los. Mergulhava em obras didáticas, científicas, filosóficas e literárias. A música era sua paixão. Em tudo que fez, deixou as marcas de um homem de bem. Na carreira militar, no trabalho de comerciante e na maçonaria. Vivia sem excessos. Aos 18 anos, uma obra chamou a atenção desse homem tão correto. O Livro dos Espíritos. Leu de imediato. Encantou-se. No Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Leon Denis enxergou no Espiritismo a restauração dos ideais de espiritualidade dos celtas. Leon Denis avait une liaison très forte avec l'esprit celte, et particulièrement avec le druidisme, qui était la religion des anciens Celtes. Et dans son ouvrage « Le génie celtique et le monde invisible », il fait le parallèle entre le spiritisme et le druidisme. Et à travers ce parallèle, en fait, on découvre qu'Allan Kardec, depuis le monde spirituel, après sa désincarnation, a laissé plusieurs messages allant dans le sens de la nécessité de ressusciter le druidisme. Que donc il est important que ce sentiment celte renaissent dans le cœur des spirites. En réalité, le spiritisme pend beaucoup aux croyances druidiques, par exemple pour tout ce qui est de la réincarnation et de la nécessité des vies multiples pour progresser e se rapprocher de Dieu à travers la perfection. Denis foi o consolidador do Espiritismo. Não foi apenas um grande continuador da obra de Allan Kardec. Combateu o materialismo, desenvolveu estudos doutrinários, continuou as pesquisas mediúnicas, impulsionou o movimento espírita na França e no mundo e aprofundou o aspecto moral da doutrina. Em suas viagens, fazia conferências, fundava bibliotecas e sociedades espíritas. Tornou-se o apóstolo do Espiritismo. Um orador magnífico e de memória impressionante que arrebatava multidões. Escreveu livros de profunda beleza como O Porquê da Vida, Depois da Morte, O Grande Enigma e Joana d'Arc Médium, em que ele revela toda a grandeza espiritual da heroína francesa. A partir de 1910, quase cego, continuou a escrever artigos e livros e a corresponder-se com pessoas do mundo inteiro. Após a Primeira Guerra Mundial, aprendeu Braille a fim de escrever sem ajuda.
presidente de honra da União Espírita Francesa e da Federação Espírita Brasileira, Leon Denis esteve à frente do Congresso Espírita Internacional de 1925 em Paris. Aos 81 anos de idade, terminou o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. A Revue Spirit publicou o seu último artigo. Terça-feira, 12 de março de 1927. Leon Denis morreu silenciosamente às 21 horas. Deixou todos os seus bens para os pobres e para a divulgação do Espiritismo. A seu pedido, o enterro foi modesto. Em maio de 1927, a Revista Espírita lhe presta homenagem, publicando seu testamento moral. No final de minha vida, nessa hora crepuscular em que uma etapa se acaba, em que as sombras cobrem todas as coisas com seu véu melancólico, recordo o caminho percorrido e dirijo meu olhar para essa porta que vai se abrir para mim no além, com suas claridades eternas. Nesta hora em que minha alma se desprende da terra, vejo e compreendo o objetivo da vida, consciente do meu papel neste mundo. Sou reconhecido pelos benefícios. Bendigo todas as alegrias e todas as dores. Bendigo e amo a vida, feliz pelo pensamento de voltar mais tarde em nova existência, para me aperfeiçoar e contribuir por meus esforços para o progresso deste mundo e da humanidade. Olá, o Almir de Andrade Machado nos envia esta semana a seguinte pergunta: como se explica a reencarnação em face do crescimento geométrico da população da Terra? Em 1970, a população brasileira era de 90 milhões de habitantes, hoje é de aproximadamente de 200 milhões. De onde vêm esses espíritos se o que há é uma reencarnação? É justo lembrarmos que a população espiritual existente na Terra, conforme notícias dos espíritos através de Francisco Cândido Xavier, respondendo a esta mesma questão em um programa antigo chamado Pinga Fogo, esclarece-nos que a população de espíritos que aguardam uma reencarnação na Terra é de mais de 4 vezes o número de espíritos encarnados em cada momento, o que nos dá tranquilamente um espaço para a explicação do fenômeno de crescimento populacional apenas com os espíritos vinculados à Terra. A doutrina espírita nos ensina, igualmente, que os espíritos que aqui reencarnam vêm não apenas dos desencarnados na Terra, mas de toda a população espiritual vinda da Terra ou dos outros mundos habitados. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Jesus se referiu a um Consolador, que muita coisa ele teria para nos dizer, mas que nós não suportávamos ainda naquela ocasião. E que ele enviaria o Paracleto, o Consolador, que haveria não só de repetir as suas palavras, mas também acrescentar novas revelações àqueles ensinamentos que nos foram transmitidos. Nós estamos hoje vivendo os dias do Consolador através da mensagem espírita. O Espiritismo traz todas as características do Consolador referido pelo Cristo, porque nos consola, não só a respeito da causa do sofrimento, da razão de ser da vida e também a esperança do futuro, porque o futuro é exatamente a consolação de que melhoraremos em todos os sentidos, alcançaremos a paz, a felicidade, vamos nos reunir com os nossos familiares, a vida continua e tudo aqui na Terra é uma passagem. Então só este conhecimento, essa expectativa
já nos traz uma grande consolação. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir. Não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. O programa de hoje está terminando.